Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e apresentar o resultado já na primeira aula. Então, essa relação que existe entre você adaptar o exercício ao diabetes, ele está diretamente relacionado à glicemia que você tem no início do exercício. A nossa glicemia, fisiologicamente, ela já tem uma variação natural, mesmo o indivíduo não tendo diabetes, né? O que acontece é que quando se tem diabetes, não se tem padrão, né? Pode estar num momento hiperglicêmico, lá extremamente alta a glicemia, acima de 180, como em outro momento pode estar em hipoglicemia. Então a gente sempre valoriza bastante esses recursos que a gente tem para, durante o exercício físico, a gente conseguir monitorar as respostas glicêmicas do nosso aluno lá que tem diabetes. É importantíssimo sempre medir a glicemia, que é a medida realmente direta, e usar o monitor, principalmente para a gente ter uma referência aí de tendência, né, da glicemia. Quer dizer, o que está acontecendo com aquela glicemia agora? Comecei aqui a fazer o exercício, aí a glicemia começa a variar. Quer dizer, ela está variando para onde? Para cima, para baixo? Então, o sensor ele é extremamente importante. O glicosímetro é uma medida direta, então a gente tem aí, fura lá o dedo, pega uma amostra de sangue e você tem uma medida direta ali da concentração de glicose no sangue naquele momento. Só que a gente não tem referência, né? Uma medida transversal, você não sabe se ela está naquele valor que está aparecendo, se ela está subindo ou está descendo. No sensor, apesar de ser feita a leitura pelo interstício, e sim, né, ter um retardo, na verdade, na leitura fisiológica, né, porque primeiro precisa ter uma alteração na glicemia, para depois ter uma alteração no interstício, que é onde os sensores fazem a leitura. Então, esse retardo, vamos chamar assim, né, esse tempo de leitura, o que está no sangue, só daqui uns 10 minutos, mais ou menos 10 a 15 minutos é o que vai refletir no sensor, é fisiológico. Isso aí não tem como a gente trabalhar de outra maneira. Mas durante o exercício, como é que a gente usa esses recursos? Né? Mede a glicemia, que é uma medida direta, só que você não sabe para onde ela está indo. Então você monitora pelo sensor, que o sensor ele dá a indicação, dá a seta de tendência, está aumentando a glicemia, está diminuindo. Então dessa maneira você vai adaptando o exercício, ou se necessário, você vai suplementando com carboidrato, né? Ou aumentando ou diminuindo aí a intensidade do exercício que está sendo aplicado. Às vezes acontece a gente medir a glicemia, olhar no sensor, está exatamente o mesmo valor. Então, quer dizer, numa situação que muitas pessoas reclamam, né, que acham que até o sensor não funciona direito, porque dá essa diferença na medida, que pode variar de 40 a 60 miligramas por decilitro, que em repouso é algo que é extremamente aceitável, só que no exercício é muito arriscado ficar só monitorando pelo sensor se você não tem a referência da glicemia capilar. Então, por isso é tão importante no início do exercício medir realmente a glicemia capilar e fazer essa comparação. Não ficar muito preso ali ao valor que aparece no sensor, mas ficar atento às setas de tendência. Isso faz todo sentido. E quando a gente pega aí essa situação aonde se tem aí a mesma medida, né? O que permite, já que fisiologicamente existe esse retardo? Só que as setas de tendência, elas indicam qual informação que elas trazem para a gente. Se tem só uma setinha, indica o quê? Está aumentando. Mas aumentando vagarosamente a glicemia. Sem duas setas, ela está aumentando, só que ela está aumentando rapidamente. A mesma situação, o inverso. Se tem uma seta para baixo, quer dizer que está diminuindo a glicemia vagarosamente. Se tem duas setas, está diminuindo rapidamente. Alguns sensores não têm indicação, outros têm a indicação de uma setinha horizontal. Então, isso aí indica que ela está com pouca variabilidade na glicemia. Né? Naquele momento ali, a tendência é manter mais ou menos aquele valor. Quando isso acontece, é quando é possível nós termos exatamente a mesma medida da glicemia capilar, lá no glicosímetro, e a glicemia que a gente tem no sensor. Elas serão exatamente iguais. Então, como é que a gente interpreta isso? Naquele momento, pelo menos até ali, não está tendo grandes variações na glicemia. Isso, de certa maneira, é bom, porque traz uma certa segurança para a gente. A gente sabe que se você começou lá o exercício com seu aluno que tem diabetes, mediu lá a glicemia, tá em torno de 140, 150, você sabe que a tendência é ficar naquele valor. Então, quer dizer, a mudança que vai ocorrer, ela já é previsível por conta da própria resposta do exercício.
Porque a gente sabe que o exercício ele é muito sensível ao efeito do medicamento, do tratamento medicamentoso e também o efeito da alimentação. Né? Então, quer dizer, a alimentação que foi feita antes ali do exercício, ela impacta bastante na resposta glicêmica que a gente vai ter durante o exercício. A medicação que está sendo usada também, tempo de medicação. Né? Em que momento ele tem uma quantidade maior de insulina, menor, tem uma quantidade maior de um agente ali antidiabético oral, naquele momento tem uma quantidade menor. Então, tudo isso a gente tem que sempre levar em consideração na hora que você está trabalhando quem tem diabetes. Agora, com relação à glicemia no sensor e no glicosímetro, elas estarem no mesmo valor, isso aí é indicação de que realmente está tendo pouquíssima variabilidade. E está bastante seguro aí para fazer o treinamento naquele dia.